Você não esperava sair um filme de cantoras de K-pop caçando demônios inspirados, não é? Mas K-pop Demon Hunters não veio para cumprir expectativas, veio para quebrar. Muito bem, em meio a essa dança, esses figurinos ali, em meio ao humor dessa animação, ela entrega uma coisa que poucos adultos percebem ou têm coragem de assumir: a dor de esconder que você tem alguma cicatriz emocional. E se você não quiser saber mais sobre esse filme, pode sair daqui, porque vai ter muito spoiler nesse episódio de hoje. Meu nome é Bruno Ribeiro, eu sou coach, eu ajudo as pessoas a desenvolver os melhores hábitos, a autodisciplina, a construir hábitos para transformar a vida delas, com foco, com produtividade. E se você for novo por aqui, não deixe de assinar o canal para que você receba toda semana um conteúdo exclusivo que vai te ajudar a sair da zona de conforto e daquela energia que você precisa para parar de procrastinar. E se você preferir, também pode acompanhar a gente pelas outras redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição do episódio. E essa aqui é a minha filha Thaís, que de vez em quando participa aqui comigo. Manda um oi aí. Oi. Muito bom. Então, Rumi, ela é a protagonista, ela é perfeita no palco, ela é meio demônio fora do palco, ela vive sufocando essa metade de si mesma, e essa repressão, ela começa a roubar a voz dela, literalmente. Thaís, por que você acha que a Rumi parou de cantar direito, ela não conseguia cantar? Pois suas marcas estavam chegando à sua garganta. Por que você acha que as marcas fizeram ela perder a voz? Porque ela não estava mostrando quem ela era de verdade. Ela estava mentindo de quem ela era. Exatamente, ela começa a perder a voz porque ela está mentindo sobre quem ela é. Mas essa mentira, ela não é contada só para os outros. Ela é contada para ela mesma também. E ela tenta ser perfeita ali, se encaixar, ser admirada. E isso, obviamente, tem um custo caro, né? A expressão artística começa a falhar ao longo do tempo, a conexão com o grupo começa a se fragilizar, elas perdem o respeito, perdem a confiança que tem uma nas outras, e o corpo dela começa a dar sinais, literalmente, de colapso interno. E essa sequência ela é um reflexo direto do que muita gente vive hoje na vida real. Quando a gente nos trai, né, na nossa essência, o nosso corpo reage. E a mente começa a falhar, mantendo ali portas abertas que a gente nem sempre quer deixar, né? Essa autossabotagem disfarçada de disciplina, a repressão disfarçada de esforço, o sufocamento disfarçado de sucesso. E é muito interessante como essa animação acabou trazendo essa metáfora, né, muito correta da perda de voz da Rumi, representando o que acontece com muitos de nós quando a gente nega parte de quem realmente a gente é, os nossos valores, os nossos princípios. E o grande inimigo da Rumi, ele não vem ali do submundo, ele vive dentro dela. É a crença de que ela precisa ser diferente, de que ela precisa ser amada. Quantas pessoas você conhece que também passam por isso todos os dias, né? Pessoas que escondem ali a sexualidade para manter a aceitação da família, mulheres que acabam se anulando a própria personalidade para caber em relações que às vezes são até abusivas, homens que sufocam suas emoções por ter medo de parecer ali fraco, né? Homens que não choram, né? E a Rumi não é só uma personagem, ela é o retrato animado ali de todos os que aprendem a se podar para poder sobreviver. Já a Zoe, ela é a válvula de escape do grupo, né? A energia positiva, que faz piada mesmo quando tudo está desmoronando, mas por trás daquele humor também tem um estado de evitação, né? Ela não quer mostrar fraqueza, ela não quer que os outros se preocupem, ela aprendeu talvez desde cedo que quem mantém um ambiente leve acaba sendo mais aceito, né? Só que esse papel ele tem um custo alto, uma invisibilidade emocional, vamos dizer assim. A Zoe não tem espaço para dizer, eu tô mal. E mesmo quando ela quer, ninguém escuta, porque todos já esperam que ela esteja ali sorrindo, que ela seja leve, que ela seja o alívio cômico ali do grupo, né? É quem segura a onda, né? E isso acontece o tempo todo na vida real. Pessoas que viram apoio emocional de muitas outras, elas acabam não tendo com quem desabafar, porque ninguém imagina que elas efetivamente precisam de ajuda. Thaís, me diz aí, o que você acha dessas pessoas que acabam rindo muito o tempo todo e não mostram que estão tristes por dentro? Eu acho que são pessoas que riem para curar feridas ou até para fazer os outros não acharem que estão tristes. Muito bem. E essa é a ferida oculta da leveza, né? Quando ela deixa de ser uma virtude e passa a ser ali uma armadura para se proteger, né? Já a Mira, ela é a
personagem responsável, a que cuida, a que aguenta firme. Mas quem é que cuida de quem cuida, né? Ela representa o tipo de força que o mundo acaba aplaudindo, mas que por dentro é quase um cárcere, né? Uma prisão, né? Isso é de ser firme, responsável, inabalável. Fala, minha filha, você quer falar alguma coisa? Você tá falando o nome delas errado. Você tá falando Mira, Rumi. É Rumi? Rumi. Ai, desculpa, gente. E Mira. E Mira, desculpa, eu não sei o nome correto. Então, vamos recomeçar aqui. A Mira, ela é a irmã mais velha. Mira, ela é a irmã mais velha. E ela nunca se deixa cair. Ela é líder que nunca pode hesitar, a mulher que precisa dar conta de tudo. E essa rigidez ela tem ali, ela cobra o seu preço, né? A Mira não consegue confiar, porque ela não sabe pedir ajuda. E cada erro para ela acaba sendo uma ferida aberta, né? Porque na cabeça dela errar é o mesmo que fracassar. Quantas vezes você já se cobrou por falhar ou por sempre tentar ali seguir adiante com o que te ensinaram, né? A Mira é um retrato de quem aprendeu que só é digno de amor quando você está sendo útil, um modelo ali emocional que parece virtuoso num primeiro momento, mas que na prática consome até a alma, né? E já o Jinu, ele tecnicamente é o vilão aí da história, né? Ele faz um pacto para proteger quem ele amava, mas ele viu que muita coisa ali desmoronou e não deu certo, né? Ele entrou ali num ciclo de negação e de autodestruição. E ele representa aquelas pessoas que erraram, mas que nunca conseguiram se perdoar. Ele se afasta, ele evita vínculos, ele age ali com frieza para que ele não precise sentir nada novamente. A dor dele não tá nos chifres ou no olhar sombrio. Ela tá na saudade, na vergonha, no vazio que ele mantém. E isso é que torna ele tão humano e ao mesmo tempo tão trágico, porque a culpa, quando ela não é atravessada, ela acaba virando ali uma prisão. E o filme mostra isso com uma sensibilidade muito rara, não no castigo, mas como uma consequência da falta de acolhimento. E o ponto alto de K-Pop Demon Hunters é quando a Rumi entende que ela não precisa destruir a sua parte demoníaca para que ela se sinta parte, para que ela se aceite. E ela para de se odiar. E isso muda tudo, né? Porque ela não vence os demônios fingindo ser perfeita. Ela vence quando ela enfrenta que a sua verdade ela é mais poderosa do que qualquer outra máscara que ela esteja usando ali, né? O momento mais interessante do filme, mais poderoso, acontece quando ela luta contra a sua parte demoníaca e para de lutar, né, contra a sua parte demoníaca e começa a escutá-la, né? E ela entende que não precisa destruir nada para ser amada, ela precisa aceitar tudo que ela é. E essa é a virada do ensinamento ali espiritual, psicológico, emocional, em forma de animação que o K-Pop Demon Hunters traz pra gente. Isso porque todos nós fomos ensinados a esconder alguma parte, né? As emoções negativas, os desejos errados, às vezes a parte do corpo, da personalidade, da nossa própria história, mas a verdade ela cura e ela acontece não acontece na repressão, ela acontece na aceitação, na integração. E a Rumi ela não vence sendo mais perfeita, ela vence sendo mais inteira. E o que o Demon Hunters, né, faz a gente perceber e torna ele uma experiência tão potente é que ele acontece fora dos não é o que acontece fora dos personagens, é o que acontece dentro. Cada batalha, cada música, cada interação está carregada de conflitos internos que quase todos nós vivemos, né? Ser forte o tempo todo, fazer os outros sorrirem quando a gente está ali se afundando, fingir que está tudo bem para que a gente não decepcione ninguém, pagar o preço da culpa mesmo depois que o erro já passou, querer apagar quem você realmente é para poder ser aceito. O filme ele só coloca ali um certo glitter nesse clima, né? Mas a verdade ela tá ali e ela aparece para quem está assistindo. E talvez já esteja aí dentro de você também. Você pode não usar ali uma fantasia ou não vestir um personagem, mas com certeza você já usou muitas máscaras, metaforicamente falando, né? A máscara da produtividade, a máscara do eu tô bem, mas só tô um pouquinho cansado, a máscara da positividade forçada, né? Ou daquela positividade tóxica. Essas máscaras, elas acabam nos blindando, mas elas também nos afastam de quem a gente é, né? Da conexão real. E o K-Pop Demon Hunters, ele mostra isso sem precisar de frases para explicar, né? Ele mostra no olhar da Zoe, ele mostra em cada uma das cenas, na rigidez da Myra, depois de uma falha, da Mira, depois de um silêncio desconfortável, e tudo isso aparece ali conforme você vai assistindo. E essas cenas,
existem na sua vida real também. A gente só muda ali o figurino, né? E as músicas? O que a gente pode falar dessas músicas, né? Além de ser um chiclete, né, Thaís, que gruda na nossa cabeça, cada música traz uma mensagem, elas revelam ali o que cada personagem sente, mesmo quando elas não estão ali dizendo nada, só estão cantando, né? Vamos ver aqui alguns exemplos, eu vou trazer aqui algumas frases, depois a gente faz uma análise, né? A parte Take Down, que é a máscara imposta da vergonha, né? Ela fala ali, tão doce e tão fácil de olhar, mas horrível por dentro. A vida inteira espalhando mentiras, mas você não pode se esconder, querida. Boa tentativa. Porque eu vejo o seu rosto verdadeiro e ele é feio como o pecado. Hora de te colocar no seu lugar, porque você está podre por dentro. Isso faz o ódio querer crescer nas minhas veias, porque vocês são todos iguais. Um demônio sem sentimentos não merece viver. Olha como as frases são pesadas, né? E a Rumi ouve essas mensagens, esse julgamento o tempo todo, e quando ela tenta esconder ali a parte demoníaca dela, né? Não só por medo, mas também por medo do julgamento dos outros, né? É porque ela mesma também acredita que parte dela, né, que essa parte demoníaca, é horrível, é sem sentimento, é podre, como a música mesmo diz, né? E essa música, ela revela uma dinâmica emocional que muitas pessoas vivem todos os dias. O medo de não ser aceito, o medo de levar uma mentira, principalmente pelos outros, mas também por si mesma, né? E o esconderijo acaba ao longo do tempo virando uma rotina, uma performance de prisão ali, e a autossabotagem começa desde o instante onde você percebe ou você pensa que você tem um lado errado e que esse lado merece ser ali escondido ou destruído. E o mais doloroso é que essa voz interna, ela não vem de um vilão, né? Ela é coletiva, ela é um reflexo da sociedade e ela define o que é aceitável e o que tem que ser apagado. No fim, essa não é só uma música de batalha, e é uma sentença de silenciamento, vamos dizer assim, da identidade dela, né? E a próxima música é What It Sounds Like, né? Que é quando começa a aceitação dela, né? Se a gente na primeira música teve ali a percepção, na segunda ela começa a aceitar. Então ela fala: eu me quebrei em milhões de pedaços e não posso voltar atrás, mas agora eu vejo a toda a beleza que existe nesse vidro quebrado. As cicatrizes são partes de mim, é escuridão e harmonia. Minha voz, sem mentiras, é assim que ela soa. Esse é o momento em que tudo se junta, né? E não para voltar como era antes, mas para nascer de novo, para nascer com uma nova identidade. Se em Take Down a dor era o medo do julgamento, aqui é um grito, vamos dizer assim, suave do que ela precisa mudar, de que ela não precisa mais fingir, né? E ela percebe que a beleza não está no ser perfeito, mas talvez no ser rachado, nas cicatrizes, nos cacos. E pela primeira vez ela enxerga a voz dela real, né? Sem mentira, sem edição. E ela entende que isso é o suficiente. E ela se questiona, mas também traz a reflexão pra gente, né? Também através de alguns pedaços da música. Por que escondi as cores presas dentro da minha cabeça? Eu deveria ter deixado as bordas irregulares encontrarem a luz. E essa pergunta, ela é quase um soco no estômago, né? Essa reflexão que faz a gente pensar: por que eu deixei de ser quem eu sou para não assustar os outros, para que eu possa ser aceito pelos outros, né? Essa música, ela traz isso com muita honestidade. E a gente tem também no finalzinho, né? Mostre o que você tem por baixo, né? Encontre a sua harmonia. A música que a gente não pôde escrever, ela é assim que ela soa. Estamos quebrando o silêncio, estamos nos levantando desafiadores, gritando no silêncio. Você não está sozinho. E esse trecho não é só sobre a Rumi, né? Mas ele fala para todos ao redor que às vezes a gente tem que parar de mentir para si mesmo, e quando a gente tira a armadura, a gente se reconecta com quem a gente ama, e não necessariamente é só com a gente, são com as pessoas ao nosso redor. Essa música é sobre perdão, é sobre reconciliação, é sobre verdade. É uma dor dividida que vira uma força coletiva, e não é mais sobre um indivíduo tentando sobreviver. É sobre um grupo que está se levantando ali junto e lembra que pode viver esse momento e não precisa ser sozinho. Fala, Tatá. Tem até uma parte no filme que ela no passado, que a Rumi fala pra mãe assim: eu acho que elas entenderiam, que a Mira e a Zoe entenderiam. Só que a mãe dela disse assim: não, esconda isso. Exatamente. A mãe dela levou ela a entender
que ninguém nunca aceitaria ela do jeito que ela é, com essas marcas, né? Que eram as marcas que os demônios ali tinham, os padrões que eles tinham, né? Muito bem. E para fechar, é óbvio, a gente não podia deixar de falar do Golden, né? Que é o brilho que aparece quando você aceita o que você foi destinado a ser, né? Se Takedown era a vergonha, o medo do julgamento, What It Sounds Like era a aceitação, no início ali da mudança, Golden é o propósito estampado, é a mudança que acontece. Então ela tem algumas frases como: eu era um fantasma, eu estava sozinha, eu vivi 2 vidas, tentei jogar dos 2 lados, mas eu não conseguia ali encontrar o meu lugar, né? Me chamaram de criança problema porque eu fui rebelde demais. Agora eu tô brilhando como eu nasci para ser. Eu esperei tanto tempo para derrubar essas paredes, agora eu deixo esses padrões todos no passado. E finalmente eu vivo como a garota que todos veem, sem mais esconderijos. Então a Rumi, ela reconhece que por anos ela foi ali um fantasma, uma sombra, tentando pertencer, jogando dos 2 lados, vestindo papéis, sufocando a sua própria natureza, e ali é uma confissão de que ela tentou equilibrar o que hoje em dia é inaceitável aos olhos dos outros, né? Como o desejo de ser aceita, mas vivendo ali fragmentada e sempre cansada, desgastada e quebrada, né? A música é sobre abandonar os rótulos que são impostos de criança problema, de diferente demais, de errada, e finalmente viver como uma pessoa que ela sempre foi destinada a ser, mas que o mundo se recusava a ver, e ela fazia parte desse mundo, né? E o mais curioso, ela não brilha porque ela mudou, ela brilha porque ela parou de se esconder. E no desfecho do filme, as personagens, elas não vencem porque elas ficam perfeitas e impecáveis, elas vencem porque elas abraçam quem elas são, com as falhas, com os medos, com todas as contradições. A Rumi, ela não se purifica, ela só se revela. A Mira, ela não se torna vulnerável de repente, mas ela dá o primeiro passo. E a Zoe continua fazendo piada, mas agora ela abre espaço que ela também possa chorar. A cena final lá, elas até estão chorando juntas, né? E o Gino, o vilão que aparece no meio do caminho, ele encontra a redenção quando ele entende que a sua dor não precisa ser negada, ela precisa ser superada. E esse é o convite escondido na narrativa, que você encontre cura não quando muda quem você é, mas quando para de fingir para si mesmo. E Thaís, por que você acha que a Rumi escondia as marcas dela? Porque algumas pessoas têm vergonha de quem são, mas no final ela aceita as marcas. Muito bem, isso e mesmo. E também no Dinu tem uma música no filme que se chama Livre, que tem um trecho que fala assim, que não devemos viver no passado guardando esses fatos. Muito bem, exatamente. Às vezes esse momento, esse erro, essa falha do passado acaba sendo, né, ali uma prisão emocional que ele fica o tempo todo voltando, né? Ele sempre se acha culpado, ele sempre se acha uma vítima porque ele deixou a família dele para trás, não é? Isso mesmo, muito bom. Mas, como esse podcast não é sobre filmes, a gente vai começar a falar um pouquinho, né, de práticas simples para que você possa aplicar no seu dia a dia o que esse filme acaba nos ensinando, né? E a primeira prática é: escolha um demônio por vez. Antes de expulsar os demônios, você precisa aprender a chamar eles pelo nome. E essa talvez é a parte mais difícil, né? Porque a maioria das pessoas, né, a maioria de nós, não está lutando contra monstros externos que a gente consegue visualizar. Está lidando com vozes internas que repetem todos os dias. Você não é o suficiente, você vai ser rejeitado, você vai ser julgado, ninguém vai entender isso. Qual parte de você está tentando esconder? Pode ser a sua sensibilidade, pode ser a sua impulsividade, seu cansaço, talvez seja aquele sonho que você trancou porque você já passou da idade, ou até uma tristeza que ninguém vê porque você está ali botando o riso sempre em primeiro lugar. Qual o pensamento repetido que você ainda tem e que te limita? Ah, se eu errar, vão me abandonar, vão me julgar. Eu preciso ser forte porque eu sou a pessoa forte da família. Se eu contar o que eu sinto, eu vou parecer fraco. E essas frases, elas são pequenas armadilhas que acabam aprisionando grande parte de quem a gente é, né? A gente se mantém no modo de sobrevivência, impedindo o nosso próprio crescimento. E qual é o sentimento que você finge que não sente? É vergonha, é ciúme, é mágoa, é medo de não ser amado? A Rumi finge estar bem, mas a sua voz falha porque, na verdade, ela está presa dentro ali, gritando, o corpo dela sabe o que está acontecendo. E o exercício prático é esse: pega um papel, uma caneta, nomeie o seu demônio, dê voz a ele, deixe ele falar, não para validar o que ele está dizendo, mas para que você entenda de onde vem.
Então, por exemplo, eu sou uma dúvida. Eu apareço toda vez que você tenta mudar. Eu te lembro dos fracassos passados, mas na verdade eu só estou tentando te proteger. Isso funciona porque nomear o medo é o primeiro passo para deixar de ser comandado por ele. A segunda técnica aqui, né, a segunda atividade, é faça da expressão a sua espada, né? O que não se expressa, se acumula. E o que se acumula, a gente sabe que ao longo do tempo explode ou acaba adoecendo a gente, né? A arte, a fala, o movimento, tudo isso são algumas formas de lidar com o invisível e colocar isso para o mundo externo, sem que ele machuque a gente, né? Então escreve o que você sente, sem filtro, não precisa ser bonito, nem precisa ser coerente, só escreve ali, como se ninguém fosse ler, e a ideia é essa, porque ninguém precisa ler de verdade, né? Por exemplo, faça um desabafo ali bruto de 5 minutos por dia, dizendo como é que você se sente. Você pode começar, hoje eu me senti com vontade de desaparecer e eu não sabia por quê. Além disso, converse com alguém que você confia, ou alguma coisa que você nunca falou, escolhe alguém com quem você possa ser imperfeito, alguém que não vai tentar te consertar, mas que vai te escutar. E aí você leva ali, por exemplo, tem uma coisa que eu nunca te falei, porque eu achava que era boba, ou eu tinha medo de contar, mas isso vem me corroendo, e é isso. Então, leve isso para a pessoa. E também dance, desenhe, crie algo que representa a sua luta interna, né? O seu corpo ele também guarda a memória. E às vezes o que a gente mente não consegue explicar, o corpo consegue se expressar. Então, por exemplo, coloque uma música que traduz aí o seu estado emocional, dance, cante, voz alta, grite, faça isso de olhos fechados, veja o que vai surgir, ou então desenhe uma imagem que representa os seus medos, depois desenhe uma versão, você enfrentando eles, você vencendo. Essas formas de expressão, elas não eliminam a dor, é claro, mas elas vão ajudar você a transformar isso em algo mais leve e eventualmente você vai aos pouquinhos se curando, né? E a terceira atividade é criar um espaço seguro para que você possa ser quem você é, né? Todo guerreiro precisa de um refúgio, até os caçadores de demônios dos Demon Hunters, né? O que a Rumi encontra no seu grupo é mais do que amizade, é a permissão para ela ser inteira. Mesmo dividida entre a luz e a sombra, ela não precisa mais se esconder, né? Você também precisa desse espaço, onde a sua voz não falha, onde o seu riso e o seu choro podem existir juntos. Esse espaço ele pode ser uma pessoa, alguém que você conhece, que não precisa de explicação, que pode ser um amigo, um terapeuta, um coach, um grupo online, mas que você sabe que você vai ser visto. Pode ser um ritual do tipo, eu vou tomar uma xícara de chá às 9 da noite, com um caderno de gratidão, ouvindo ali o barulho de uma musiquinha, para que aquilo me ajude a descansar, ou eu faço uma oração antes de dormir, ou até mesmo silêncio. E pode ser também um canto do seu quarto, um tapete onde você gosta de sentar, meditar, chorar, sonhar, uma parede onde você bota post-it com frases que você acha que são importantes. E a regra é clara, né? O espaço ele não precisa ser produtivo, ele só precisa ser leve, ele precisa ser inspirador. Você só precisa estar ali de forma genuína. Porque quando você tem um espaço onde você pode existir por inteiro, o mundo lá fora perde esse poder que ele tem de te desintegrar, né? E o filme ele parece só mais uma animação estilosa, mas se você chegou até aqui, você sabe que é muito mais do que isso, né? É um convite à reflexão, para você parar de performar e começar a se escutar. Os demônios da Rumi, eles podem ter olhos vermelhos, poderes sombrios, mas talvez os seus demônios tenham ali palavras doces e promessas até de segurança, né? E talvez digam que é até melhor você se esconder, se controlar, seguir agradando. Mas hoje talvez seja o momento de fazer diferente, de reconhecer que você tem evitado se olhar, de dar nome às suas sombras, de usar a sua voz, mesmo que ela ainda esteja falhando como a da Rumi, de dançar com as suas partes indesejáveis até que elas se tornem suas aliadas, né? Você não precisa esperar o final do filme para virar protagonista da sua história. Então, antes de sair daqui, faz um favor para você mesmo. Escolhe um demônio, expressa a sua verdade, constrói um lugar onde você possa existir por inteiro e se esse conteúdo te tocou de alguma forma, compartilhe ele com alguém que você sabe que precisa ouvir disso, porque a cura acontece não no isolamento, né, mas na nossa conexão. E se você quer continuar essa jornada de reflexão, de desenvolvimento, então se inscreve no programa Fora de Série, que é um treinamento dividido em 3 pilares, né, um treinamento que eu criei. O pilar de autoconhecimento, que ele vai te ajudar a entender o seu momento atual, como o seu cérebro funciona,
por que você tem determinados comportamentos e pensamentos que precisam ser ajustados. O segundo pilar é o da autorregulação, onde você vai aprender sobre os alicerces do modelo mental de crescimento e como construir bons hábitos e como se livrar das armadilhas que a gente sabe que vão acontecer no seu dia a dia, como, por exemplo, procrastinação, ansiedade, síndrome do impostor e muitas outras. E, por fim, o pilar da autogestão, que aí ele vai juntar isso, né, e vai te permitir planejar, executar e aplicar ali técnicas e ferramentas que vão servir não só como uma bússola, mas para te dar clareza em todo o percurso que você tem até que você conquiste os seus objetivos. E nesse processo eu vou ser o seu guia, né, o seu coach ali nesse treinamento, quase como um processo de mentoria, né? Se você gostou e quer continuar essa transformação, o link vai estar aqui na descrição do episódio, e caso as inscrições estejam fechadas no momento, você vai encontrar um link para entrar na lista de espera e ser avisado assim que uma nova turma abrir. Quer deixar algum recado final, Thaís? Tchau. Valeu, pessoal. Até segunda que vem. Um abraço. Tchau, tchau.